Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edmilson Sá e hoje mais uma vez aqui falando sobre um tema importante. Dessa vez a PEC 241, que no Senado já tem outra nomenclatura, né? A PEC 55. E gostaria de falar especialmente sobre uma declaração, uma entrevista do economista Ricardo Amorim, que ele deu na Uma TV do Paraná. E é interessante porque ele, como economista, tenta justificar a necessidade dessa PEC para o Brasil. Essa necessidade, como explicar essa necessidade para uma população que a gente vê, especialmente no Paraná, hoje se rebelando contra essa PEC 241? Eu acho que há duas coisas. Primeiro, entender por que nós chegamos no ponto de precisar dela, que, como eu falava, vinha de uma série de erros no fundo de política econômica que foram tomados ao longo de um período grande. Mas mais importante é que está tendo uma desinformação com relação a quais são as consequências de fazer e não fazer a PEC. As pessoas acham que fazer a PEC significa cortar gastos de educação e saúde. Em primeiro lugar, isso é uma mentira, porque o que a PEC determina é que os gastos do governo crescerão ano a ano, mas limitados os gastos totais pelo crescimento da inflação. Então, em primeiro lugar, é que os gastos não vão cair, eles vão crescer, mas eles vão crescer até a inflação. O segundo lugar, mais importante, é que como cada um dos gastos cresce, não tem limitação nenhuma. Você quer aumentar mais gastos com educação e saúde além da inflação? Pode, só que precisa cortar outros gastos. Aliás, como toda família faz em casa. E a parte mais importante, que é o que as pessoas não entendem, porque elas falam, poxa, Ricardo, mas precisa cortar por 20 anos? Cortar por 20 anos não significa que a PEC é dura, é o contrário. O que ela está fazendo é levando um ajuste que poderia ser feito já, ele está diluindo ao longo de 20 anos. E o discurso dele é fantástico, porque ele fala que um dos principais expoentes da PEC é fazer com que os juros caiam e os investimentos, principalmente exteriores, especulação, é claro, possam vir com mais frequência aqui para o país, fazendo com que a economia tenha uma injeção de capital e isso favoreça o crescimento do país. Pois bem, o mesmo, e vocês vão ver aí no vídeo, que eu fiz uma colagem para vocês, o mesmo Ricardo Amorim fala o seguinte sobre a educação. Essa educação que vai ser congelada, os investimentos por pelo menos 20 anos. Veja o que ele faz, o que ele fala sobre a importância da educação. João e Kim nasceram em 21 de junho de 1970, dia em que o Brasil ganhou a Copa do México. Os pais de Kim eram professores, os de João também. Kim sempre estudou em escola pública, João também. Kim ama futebol, João adora. Kim é da classe média na Coreia, João, idem. Hoje, Kim e João trabalham na mesma empresa. Kim é engenheiro, João não chegou a terminar o ensino médio. Kim trabalha na sede da multinacional e é chefe do João, que trabalha aqui no Brasil. Onde os caminhos de Kim e João se separaram? A cegonha deixou Kim na Coreia do Sul, João no Brasil. Em 1960, a renda per capita na Coreia era metade da brasileira. Em 1970, eram parecidas. Hoje, na Coreia, ela é 3 vezes maior do que aqui. Como as vidas de centenas de milhões de Kims e Joãos tomaram destinos tão diferentes em poucas décadas? Educação, educação, educação. O país dos Kims investiu no ensino público básico, de qualidade e acessível a todos. O governo coreano gasta quase 6 vezes mais que o brasileiro por aluno do ensino médio. Na Coreia, um professor de ensino médio ganha o dobro da média dos coreanos. No Brasil, não chega nem na média. Com isso, os Kims estão sempre entre os primeiros lugares nos exames internacionais de estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Muitas vezes, em primeiro lugar. Os Joãos, melhor nem falar.
Olha aí. Qual foi o grande diferencial na Coreia do Sul? Educação, educação, educação. E ele mesmo fala que a PEC é necessária. Ricardo Amorim, como é que um país vai crescer sem investimentos maciços em educação? Você mesmo falou isso há 2 anos, mas hoje defende a PEC. O congelamento dos investimentos, financiamentos, na educação, na saúde, entre outros setores sociais, das políticas sociais. Esse tipo de economista que nós temos aqui no país, a quem ele está atendendo neste momento? Em 2014 ele falou, no vídeo que vocês acabaram de ver, que a educação na Coreia do Sul tem um investimento 6 vezes maior do que aqui no Brasil. E que este fator foi o diferencial para o crescimento naquele país nos últimos 40 anos. Pois bem, Ricardo Amorim, como é que nós vamos crescer agora? Responda essa pergunta. Sem investimentos na educação? Bem, ela já não está tão boa assim. Imagina com 20 anos de congelamento. Que crescimento nós vamos ter? Eu digo não à PEC. Eu digo sim a uma política que, se quer economizar, que faça da maneira correta. E que não tire só do lado mais fraco. Grande abraço e até a próxima. Até mais.